Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita, lição bíblicas CPAD, em Sala dos Adultos, a lição de número 7. Esta lição será ministrada no dia 17 de novembro de 2024. Nós estamos no tema geral, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de número 7 está sob o tema a promessa de um novo coração. Estamos vivendo as promessas de Deus. E como dizemos, as lições bíblicas elas estão edificadas, construídas em dois pilares, né? A base está sobre dois pilares. Estes pilares são o texto áureo e a verdade prática. No texto áureo que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo de número 36, o versículo de número 26, está escrito desta maneira: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Veja que há a promessa de uma transformação, de uma modificação. O homem num determinado estado, com a presença ou a vinda de Deus à sua vida, através do seu Santo Espírito, ele é transformado. Tá bom? A verdade prática nos ensina que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Como nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo palavras importantes para destacar a lição que nos é transmitida através da palavra do Senhor na lição da Escola Bíblica Dominical. Porque apesar de nós simplesmente pensarmos numa revista, nós temos que olhar para ela como sendo uma parte da explanação através da doutrina, quer dizer, do ensino, um complemento para o culto de ensino do culto. Quando olhamos para a escola dominical, não podemos vê-la tão somente como algo que acontece na igreja, mas quando olhamos, temos que vê-la como algo importante para a igreja. Ela está inserida no contexto igreja, não é algo à parte, porém é algo que complementa aquilo que nós aprendemos ou das áreas de ensino da igreja, que complementa também o estudo da palavra de Deus, tá bom? Os objetivos desta lição, o primeiro é conceituar a palavra coração. Quando olhamos para esta palavra, nós precisamos biblicamente conceituar. Ela está falando do músculo cardíaco ou ela está falando de alguma outra área ou tem alguma outra visão? O segundo objetivo é destacar a nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. Quer dizer, se há um coração novo, há também uma vida nova. E o terceiro, elencar ou listar ou dispor de modo organizado ou colocar, fazer uma lista, quer dizer, elencar as promessas para o coração novo. Então, não é somente uma mudança, mas há também nesta mudança promessas. E nós já vemos o estudo da palavra desde o tema, né? Quando olhamos para o texto áureo, nós vemos palavras importantes. A primeira, nesta versão que ela é usada, diz assim: e tirarei o coração. A parte B diz: e tirarei o coração. Na versão King James diz: eu arrancarei este coração de pedra. E vos darei, quando olhamos também para algumas versões, ele diz: e vos abençoarei com um coração de carne. Quando falamos de pedra, falamos de dureza, de desobediência. Quando falamos de um novo coração ou um coração de carne, nós estamos falando justamente o contrário. Aquilo que era já não é mais e passa agora a ser passará a ser uma vida
de obediência. Também, quando também vemos na parte A do texto, diz, e vos porei, darei um coração novo e porei dentro de vós. A mesma versão, King James, ela diz, e derramarei, fala de algo que vem em abundância. E quando nós vamos pensar em derramamento, nós temos também que pensar que algo que é derramado constantemente, ela vem também, consequentemente, a transbordar. Então nós veremos que esta vida, esta transformação, ela vai se encher de uma tal maneira que ela vai transbordar e vai servir de bênçãos para outras pessoas ou para aqueles que estão ao nosso derredor. Quando voltamos à verdade prática, nós vemos duas palavras interessantes. A primeira é que é um coração, fala de disposição ou de algo disposto, né? Quando nós falamos de disposto, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma tendência, né? Tendência, algo que tende, tendência. E como falando de tendência, também nós vamos ligar esta palavra ao quê? Aquilo que leva, ou aquilo que nos leva a seguir um determinado caminho, que nos leva a seguir. Vamos colocar aqui, nos leva a seguir um determinado caminho. Seguir. Quando nós falamos de algo que está, né, a verdade prática, ela diz assim, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto. Quando nós falamos também da palavra voltado, né, nós estamos pensando na ideia de que temos algo dirigido, né, dirigido. Ou quando nós pensamos também, quando falamos de dirigido, nós estamos falando de guiado. E o escritor nos diz assim, voltado para a palavra. Então, guiado para a palavra, e depois pela palavra. Nós vemos aqui uma sequência interessante. A primeira coisa que nós vemos é que um coração, quem tem um coração novo, primeiramente, ele é voltado, quer dizer, ele é dirigido ou guiado para a palavra. Aquela pessoa novamente nascida, ela tem a tendência, vamos voltar aqui para o dirigido, ele é guiado, ele pende, ele é conduzido primeiramente para a palavra. Quando nós vamos à palavra, nós estamos indo para aprender, para nos estruturar, para termos uma meta, para termos uma visão. E depois disso, nós somos guiados ou dirigidos pela palavra. Quer dizer que agora a nossa vida nova, ela tem por base, ou ela tem por livro de regra de fé e de prática, a palavra de Deus. E é ela, né, o coração novo, a vida nova, está voltado ou dirigido agora pela palavra. Quer dizer que já não é mais o que eu penso, já não é mais o que eu acho, já não é mais o que me disseram, mas é a palavra quem determina o meu caminho, é a palavra quem determina. Quando a mulher do poço de Samaria, ela está com Cristo, ouvindo a palavra do Senhor, ela é dirigida para a palavra, o Senhor a conduz para a verdadeira mensagem, e depois disso ela sai do poço e ela é dirigida pela palavra. A partir do momento que ela consegue o êxito, o sucesso de transmitir corretamente a palavra, os seus, como nós podemos dizer, os seus conterrâneos, eles dizem assim para ela, veja, nós cremos, agora já não é mais pelo que você nos disse, mas porque nós vimos e cremos. Então nós vemos que a partir do momento que este coração é novo, ele é voltado, ele é dirigido para a palavra, e depois de concebida esta fé, ele é dirigido pela palavra. A sua vida agora não tem outra bússola a não ser a palavra de Deus.
E quando falamos de disposição, ele diz aqui, voltado para a palavra de Deus, é disposto a fazer a sua vontade. Quer dizer, esta palavra disposição, ela vai nos trazer a ideia de tendência. O que é um coração que tende a fazer a vontade do Senhor? É um coração que é levado a seguir as ordens que estão na palavra do Senhor. Veja, a partir do momento em que eu alcanço esta ideia de novidade de vida, de um novo coração, eu também tenho a ideia do quê? De que a partir de agora tudo vai me levar a seguir a palavra de Deus, a sua vontade ou a vontade do Senhor, seguir a vontade do Senhor. Por quê? Porque outrora nós estávamos destinados a seguirmos o quê? O nosso querer, ou alguns eram levados por pensamentos, pela mentalidade de outrem. A partir do momento em que nós alcançamos esta ideia de um novo coração, a promessa de um coração novo, toda a nossa vida agora ela está em novidade. Veja que a direção, toda a nossa direção, ela está voltada para a palavra. E depois, toda a nossa vida é dirigida pela palavra, para a palavra e pela palavra. Para que nós tenhamos verdadeiramente esta ideia de uma vida nova. Se eu não tenho, para começar, estas características, um coração voltado e disposto para a palavra e a vontade do Senhor, eu não posso dizer que eu sou uma nova criatura. E não poucas pessoas, elas têm esta mentalidade. Não, eu sou isto, eu sou um cristão, porém eu ando segundo o meu querer, segundo a minha vontade. E não é isto que nós aprendemos através desta lição. Então nós vimos aqui os objetivos, conceituar a palavra coração, nós veremos o que a Bíblia nos ensina a respeito desta ideia, deste conceito, desta doutrina. Nós vamos aprender a destacar a nova perspectiva. Quando eu falo de perspectiva, eu estou falando de uma visão, eu estou falando de um modo de ver, de um modo de encarar, de um modo não somente de ver, mas também de aceitar a vida de quem tem um coração novo. E também ele diz aqui que nós vamos listar as promessas para um novo coração. Veja que também no Senhor há promessas de bênçãos a partir do momento em que nós aceitamos esta novidade de vida. Não é somente uma mudança por imposição, mas uma mudança que traz a nós também uma satisfação. Não que Deus seja obrigado a nos abençoar. Veja que a partir do momento em que Ele propõe esta mudança, Ele já está nos dando uma nova chance, Ele está nos dando uma nova direção. E ainda mais com tudo isso, Ele nos dá também promessas para aqueles que se submetem voluntariamente e amorosamente para a sua vontade, para a sua palavra e aquilo que nós temos diante de nós nesta lição, tá bem? Então nós vemos aqui, dentro da introdução, que a palavra coração ela tem uma perspectiva, ela tem um ponto de vista muito singular, muito ímpar. Veja que aquilo que nós pensamos que seria, não será. Porém, a abrangência deste termo ela é muito maior. Quando nós falamos de coração, nós não estamos falando único e exclusivamente do músculo que bombeia sangue para as demais áreas do corpo ou para os demais órgãos do corpo. Mas nós vemos também que esta palavra se refere à realidade da vida interior de cada um, do homem interior. Por que esta particularidade? Porque nós temos a tendência de analisarmos, ou de vermos, ou de compreendermos, ou de queremos entender determinadas coisas a partir do homem exterior. Porém, nós vamos ver que um depende do outro. Tá bem? A ideia que um me dá, que um me traz,
ela vai depender de outro. Então, nós vemos que a palavra coração, ponto de vista, se refere à realidade da vida interior, quer dizer, do homem interno. Quando nós analisamos principalmente a questão da nova criatura que nós veremos aqui, ela não está baseada, a ideia não é solidificada numa questão exterior, porque exteriormente nós podemos apresentar muitas coisas, não só na aparência, né? O exterior não é só aparência, a aparência, mas também nós podemos apresentar coisas que não fazem parte da realidade, tá bem? Como a aparência, o que mais que nós podemos colocar aqui? A aparência, nós podemos aqui a nossa fala, né? Nem sempre o que nós falamos é a realidade, a nossa aparência, nem sempre o que nós mostramos verdadeiramente é quem nós somos. Quando falamos, nem sempre o que falamos é o que realmente somos. Uma infinidade de coisas que o exterior pode apresentar e que não está ligada à verdade. Não está ligada à verdade. Bem? E quantas pessoas nós temos dito que estão sendo enganadas por causa da aparência? Quando nós falamos do interno, nós vamos ver também que a Bíblia ela está totalmente pontilhada a respeito de conselhos que nos incentivam a cuidar, tá bem? A cuidar do quê? A cuidar do coração. Como nós temos aqui na lição, né? Coração, veja bem, também cuidar e guardar o coração. E isto nós vamos ver no decorrer da lição, esta abrangência, este leque, abrindo-se, né? Um pouco mais, cada hora, cada parte da lição que nós veremos, nós teremos também este diâmetro, ele se abrindo cada vez mais. E trazendo responsabilidades cada vez maiores. O coração, então, segundo a Bíblia, é o centro da vida. O que é o centro da vida? É o lugar, né? Assim como nós temos uma vida cristocêntrica, Cristo é o centro da nossa vida, assim como nós temos uma vida bibliocêntrica, quer dizer, a nossa vida também ela tem que estar baseada em tudo aquilo que nós fazemos, tem que partir como ponto de ida à palavra do Senhor. Nós não podemos ter outra guia na nossa vida, né? Não podemos ser guiados na nossa vida de outra maneira, a não ser pela palavra de Deus e pela oração. Obviamente que aqui nós estamos presos, vamos dizer, ao que a lição nos diz, a lição nos traz, e a lição está falando sobre a disposição e ser dirigido pela palavra, e para a palavra, toda a nossa necessidade tem que nos levar para a palavra e para a oração. E depois de estarmos em contato, entendendo a vontade de Deus, nós seremos guiados pela palavra e pela vontade de Deus na nossa vida. O cristão, se ele quiser obter sucesso, ele tem que se permitir ser guiado pela palavra e pela vontade de Deus. Quando o cristão não tem estas características, nós veremos um cristão de vida infrutífera, sem vitória, uma vida muitas vezes também uma vida de derrota, de fracassos, sabe, de coisas que trazem tristeza. Você vai olhar para a vida desse determinado cristão, você vai ver que a vida dele é uma vida triste. Nós veremos mais adiante que o contrário disto também é verdade, uma vida de felicidade, que é um estado
na vida do cristão que serve a Deus verdadeiramente. Então, na introdução, nós vemos a perspectiva bíblica singular a respeito da palavra coração, que que liga ela a toda a vida interior do ser humano, quer dizer, o interior do homem, onde nós vamos ver três qualidades ou três áreas na vida do cristão que, interiormente falando, o coração está ligado a ele, e se estes momentos da vida do cristão estiverem ligados à palavra do Senhor, ele terá sucesso, ele será bem-aventurado, ele será mais do que feliz, porque a sua vida é uma vida cujo o centro dela, o cerne dela, o ponto central dela é Cristo, tá bom? É Cristo, é a palavra. Nós podemos colocar N coisa aqui. A oração, isso, né? Como nós vimos na lição Betel dominical, é também a vigilância, né? Porque a oração, ela não pode estar desligada da vigilância. Por quê? O próprio Cristo nos ensina a vigiar e orar. A partir do momento em que o nosso coração, que é o centro da nossa vida, ele está cheio, ele está dominado, ele está controlado por Cristo, a minha vida é cristocêntrica, pela palavra, toda a direção da minha vida é pela palavra, e também a vigilância e a oração, nós vemos que nós estamos obedecendo os incentivos, os conselhos que nos incentivam a guardar o nosso coração e a cuidar também dele, tá bem? Quando nós vemos isto aqui, nós estamos dentro, quando nós participamos disto, nós estamos dentro da vontade de Deus. Ponto de número 1 da nossa lição é o coração na perspectiva, no ponto de vista da Bíblia. Para que nós não tenhamos um entendimento não errado, mas também incompleto da palavra, ou da vontade, ou do ensino, ou da doutrina que aquele determinado livro, aquela determinada passagem, aquela determinada ideia da palavra do Senhor, seja ela temática, seja ela textual, seja ela expositiva, nós tenhamos a ideia completa, satisfatória e bíblica daquilo que nos é ensinado. Então, o coração na perspectiva bíblica, quer dizer, do ponto de vista bíblico, tá bem? Se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida. Veja, agora nós vemos aqui uma abrangência maior na questão do centro da vida. Quer dizer, o coração como centro da vida, como o íntimo, o âmago da vida do ser humano. A primeira coisa que nós vemos, então, é o centro da vida mental, perdão, que eu achei que eu estava escrevendo no caderno, centro mental, emocional e também o centro da vida espiritual. Então veja que a abrangência agora ela é maior. Quando a abrangência é maior, obviamente o entendimento e a responsabilidade também o são. Então nós vemos que o homem interior, quando a Bíblia se refere ao coração, ele está falando, o ponto de vista bíblico está nos trazendo a ideia destes três pontos, né? Se refere ao homem interior, e quando nós falamos do interior do homem, do lado de dentro daquilo que realmente... por quê? Porque quando nós pensamos só no exterior, isso nos deixa uma pessoa legalista, isso nos deixa uma pessoa com um entendimento limitado daquilo que o Senhor quer de nós. Veja, na lição Betel dominical, nós estamos falando dos 10 mandamentos,
E o interessante é que é esta ideia da expansão que Cristo traz sobre determinado assunto, tá bem? Quando nós falamos do sexto mandamento, não matarás, falaremos sobre o mandamento também de não cobiçar. E quando esta ideia é trazida para Cristo e Cristo nos explana, nós vamos ver que o entendimento do Senhor, a explanação do Senhor, a aplicação do Senhor para a vida dos seus ouvintes, ela vai um pouco mais longe, ela não fica somente na área externa do ser humano. Sabe, porque é muito fácil ser um crente externo, um crente legalista. Porém, quando Cristo vem nos aplicar as suas doutrinas, ele vai principalmente falar com o homem interior, sem aquela ideia de que Deus só quer o coração. Tá bem? Isto não existe, mesmo porque não é esta ideia que a Bíblia nos quer trazer. A questão do coração, a questão de uma determinada área. Não, o Senhor, quando ele pensa no homem, quando ele expõe a sua vontade ao homem, ele traz o quê? Para a mudança mental, a mudança de pensamento, onde nós podemos usar o termo conversão, quer dizer, convergir, fazer com que aquela pessoa mude a sua forma de pensar. Ele fala da área emocional, quer dizer, tudo aquilo que nós sentimos, ora será controlado pela palavra do Senhor, e espiritualmente nós seremos uma nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Isto acontece interiormente. Por quê? Porque quando estas realidades estão só no externo, é muito fácil. É a mesma coisa de eu adquirir um leitãozinho, vamos dizer assim, colocar nele um dos perfumes mais caros, vesti-lo de roupas caras, né? Vou a um pet shop e compro aí roupas caras, dou a ele perfumes caros, mas enquanto ele estiver, vamos dizer, num ambiente onde o chão, onde o piso, ele está revestido de algum tipo de revestimento, seja cimento, seja um piso mais bonito, seja aquelas peças caras que agora me fugiu o nome, enquanto ele estiver ali dentro, obviamente que o externo funciona. Mas por quê? Quando que o externo funciona? Quando o ambiente, quando as condições são favoráveis, são favoráveis. Então vejam bem, o externo ele só funciona quando as condições, quando a situação é favorável. Pensemos no mesmo animalzinho agora com uma porta aberta e um quintal externo de terra. Obviamente que a terra molhada, o que ela vira? A terra molhada ela vira barro. E óbvio, ela vira barro. E obviamente o que vai acontecer? Os instintos deste ser, eles vão aflorar. Por quê? Porque toda mudança foi externa, toda mudança foi pelo lado de fora. E seu perfume caro, as roupinhas caras que você comprou no pet shop se perderão. Por quê? Porque o instinto do animal o levará. Nós vamos perder, por quê? Nós vamos perder por quê? Porque o instinto vai falar mais alto. Quer dizer, não houve uma conversão, não houve uma mudança. Por que eu vou perder todo o investimento? Porque esse instinto, infelizmente, esta mudança foi externa. E tudo que é externo, tudo que é visível, ele depende de situações confortáveis, favoráveis, ou até mesmo de limites, de prisões, vamos chamar assim, de limites. A partir do momento que esta
este ser, ele já não se vê mais limitado, ele já não se vê mais preso por determinadas coisas, ele obviamente vai deixar aflorar o seu instinto. Porém, quando o homem é mudado interiormente no seu coração, mente, emoção e espírito, esta mudança ela é duradoura. Não vou dizer que o externo não vai vir contra esta pessoa, as situações externas, as condições externas não virão, porém a resistência será maior. Por quê? Porque esta mudança vem de dentro para fora. Então nós vemos aqui, na perspectiva bíblica, o homem interior, quer dizer, se refere ao homem interior a fim de revelar, quer dizer, quando nós vemos estas as situações adversas, estes problemas, elas vão nos revelar se houve realmente a conversão, a mudança, né, o coração novo, ou se não existiu a conversão. Como existiu a conversão? Como nós saberemos? Obviamente que o convertido, que o mudado, que o transformado, ele vai apresentar características, apesar de o externo lhe oferecer condições que tentem aflorar o velho homem, não vai resistir, porque o velho homem está controlado, ele está dominado, né? O coração, o centro da vida dele está dominado pela palavra e pela vontade de Deus, tá bom? Então, quando vamos mais adiante, nós falamos sobre o coração na Bíblia, e outra coisa interessante também, quando nós olhamos aqui, nós vemos outra aqui, os dicotomistas vão ficar um pouco arrepiados, né? Então ele fala aqui, quando falamos sobre esta área interior, nós estamos falando do homem interior e exterior, nós estamos falando sobre o quê? Sobre a constituição do ser humano em sua integralidade. E qual é a constituição, a formação integral do homem? Nós vemos que é espírito, nós vemos a alma e nós vemos o corpo, tá bom? A esta doutrina nós chamamos de tricotomia. Tá bem? Tomia, divisão em 3 partes. Então nós vemos a mental, a emocional e a espiritual. Espírito, alma e corpo. Quando pensamos nisso, nós pensamos na integralidade, na completude do ser humano. Então, veja, quando eu citei a questão aqui do animalzinho recebendo coisas caras, porém o seu interior não é mudado, o que acontece? A transformação é só no corpo, é só externa. É a mesma coisa do cristão, que ele se julga cristão por usar uma determinada roupa, por andar, por estar numa determinada situação, localidade, obedecer a determinados ritos, e não é isto. Quando nós somos convertidos, né, a nossa inteireza, principalmente na parte espiritual e material do homem, nós vemos que a sua vida está falando da sua integralidade, da inteireza, da completude do homem. Não adianta um homem se permitir ser convertido somente numa área. Nós precisamos entregar todos os cômodos da nossa vida para que Cristo trabalhe, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nela. O ponto 2 diz a circuncisão do coração, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. Nós estamos falando de Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29, tá bem? Ele vai mostrar que a verdadeira vida espiritual agora não é mostrada a partir de marcas externas, tá? Marcas externas. No caso, nós estamos falando da circuncisão externas. Eu coloquei no plural, vamos colocar os dois então, né, no plural. Marcas externas. E a circuncisão era uma marca que foi dada lá em Abraão. Para quê?
todo macho, todo homem, todo menino, ele fosse reconhecido como judeu ou como pertencente ao povo de Deus a partir da circuncisão. Ora, para quem não tem muita... é como se fosse hoje a operação de fimose, né? No menino, às vezes nem é necessário. Mas o que é isso? É simplesmente ou a retirada ou o recolhimento da pele, né? Que recobre a glande do menino. Quer dizer, hoje nós precisamos, nós que somos ocidentais, não temos este costume, esta operação é feita para que o menino ele tenha um desenvolvimento, não que o contrário não traga um bom desenvolvimento, mas alguns se preocupam com esta parte, tá bem? É retirada aquela pele, né, do membro masculino e também é feita esta operação. Então é uma marca externa. Veja que a partir do momento em que Cristo vai nos esclarecer, o apóstolo Paulo ele fala dentro de um contexto da verdadeira circuncisão da nova aliança. Quer dizer que já não é mais baseada em marcas externas, em rituais externos. Tá bem? É um rito que se obedece até os dias de hoje. O menino, ao 8º dia de vida, ele é circuncidado. Para quê? Para que aquela marca lembre tanto a ele quanto aos que tomarem parte, né? Tiverem a oportunidade de ver isso, ele vai ter como comprovar também para os outros que ele participou de todos os rituais judaizantes. Ele não é somente nascido, mas ele é um judeu completo porque ele traz sobre ele marcas. Quando Paulo vai falar da sua vida nova em Cristo, ele diz: trago sobre mim as marcas de Cristo, não as marcas rituais, mas as marcas espirituais de Cristo na minha vida. E eu preciso também aprender isto, que hoje nós não vivemos do externo, nós não vivemos do aparente, nós não estamos voltados para o visível. Tudo aquilo que vamos fazer vai nos remeter ao interno, ao espiritual. E quando nós percebemos isto, quando o homem externo, quando nós, do lado de fora, somos influenciados, caracterizados, representados pelo que nós somos interiormente. Não estamos, como dizia a filha da minha mãe, né? Por fora filó, por dentro mulambo só. Né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, muitas vezes, algumas pessoas querem apresentar a sua espiritualidade, a sua regeneração através das formas externas. Mas o interno, infelizmente, ainda continua um sepulcro caiado e nós precisamos tomar um cuidado especial para que nós não sejamos meramente legalistas, tá bom? Legalistas. O que é um legalista? É aquele que está preso a leis, a ordenanças, sejam elas as que estão na Bíblia, sejam elas ensinadas por suas doutrinas. Existem, é por isso que nós dividimos, né, segundo o pastor Antônio, saudoso pastor Antônio Gilberto, entre doutrina primária e a doutrina secundária. Tá bem? O que seria doutrina secundária? Seria os nossos costumes. O costume que a denominação costumes. Seriam os costumes que a denominação ensina. Tá? E o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele sempre dizia assim, que bons costumes não geram doutrina primária. Porém, uma igreja doutrinada é uma igreja que está debaixo de bons costumes, ou tem bons costumes, ou apresenta-se por bons costumes. Ela é reconhecida por seus costumes, principalmente os costumes que ele tem através das Sagradas Escrituras, da Bíblia.
da Bíblia. Então, esta frase que doutrina, que bons costumes não gera doutrina, mas uma igreja doutrinada, ela anda nos bons costumes, de ideia do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. Tá bem? E quando nós agimos nesta forma, nesta maneira, nós nos tornamos o quê? Legalista. E é uma forma muito fácil de viver. Bom, mestre, o que eu tenho que fazer? Jesus Cristo colocou 2 mandamentos: amar a Deus e obediência aos pais. Aquele jovem, ele ficou extremamente contente. Por quê? Porque é algo que ele já fazia, vamos dizer, era normal ele agir desse jeito. Por quê? Porque não passava de regras, de normas, de mandamentos secundários. Quando Cristo disse, vai, vende o que tem, toma a sua cruz e segue-me, aqui a coisa entortou, aqui o trem vira com as rodas para cima. Por quê? Porque ser legalista é fácil, ser espiritual é totalmente diferente. Por quê? Eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar, eu tenho que recusar, eu tenho que viver uma nova vida, quer dizer, um novo coração, uma nova vida. E a partir deste momento, quando eu penso em nova vida, eu tenho que pensar em deixar, em mudar, principalmente aquilo que eu gosto. Como eu já disse, deixar o que eu não gosto é muito fácil, tá bem? Então nós vimos aqui a circuncisão do coração e o ponto de número 3, um coração novo. Esta nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas. Nós já falamos sobre isso, ritualistas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa. Quer dizer, tem a ver com uma nova criatura, uma nova vida. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isto, o apóstolo Paulo faz referência a esta obra com a palavra espírito em vez de letras, tá bom? Espírito em vez de letras. Eu não estou falando aqui que a letra mata. Também não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós nos prendemos a isso, a nossa vida não é verdadeira, não é completa. Tá bem? Porém, uma apresentação de uma nova vida, de uma vida transformada, como nós dissemos aqui, pelo ponto de vista bíblico, tendo o coração como centro da nossa vida, nós conseguiremos apresentar. Apesar de o externo, às vezes, não ser revestido de tanta pompa, assim como o próprio Senhor disse, vejam os lírios, Salomão, nem Salomão se vestiu de tamanha glória, talvez as nossas vestimentas externas sejam simples, sejam, até alguns casos, rotas. Porém, o que nós apresentamos através dos costumes que aprendemos através das doutrinas primárias, da conceituação de Deus para a nossa vida, da normatização das nossas vidas através da palavra do Senhor, nós veremos uma vida totalmente diferente. Totalmente diferente através do quê? Através dos exemplos. Uma vida diferente através de exemplos, sejam eles os exemplos através da fala, ou através do comportamento. Através da fala. Veja que essa mudança, ela vem em todos os sentidos, né? Os exemplos através do nosso modo de falar e através do nosso modo de nos comportarmos no meio dos seres humanos. Então, assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Deus daria um coração novo, o que ele está dizendo? Ele vai dar um ponto de vista novo, singular, uma vida interior transformada, também baseada no deixar, no abandonar, no recusar e de se entregar. Deixar que a nova vida ela transpareça no nosso dia a dia, através dos exemplos, como nós dizemos ali. O ponto de número 2, ele vai nos ensinar o coração de quem está em Deus. Agora nós já vamos ver esta apresentação pelo lado de fora. Né? E é o que realmente apresenta. E este apresentar pelo lado externo não está ligado ao falar. Como eu já disse, muitas vezes nós podemos falar do que não vivemos, do que não cremos, do que não somos,
do que não aceitamos. Então, o externo, todo ele é muito fácil de viver. Uma vida externa, ela é muito fácil de se viver. Por quê? Porque os homens, os nossos semelhantes, não podem nos ver pelo lado de dentro, não podem ver o nosso interior. Mas veja, o coração de quem está em Deus. Primeiro, é um coração inclinado a Deus, tá bem? Lá no início nós falamos sobre a palavra inclinação, tendência, disposto. É um coração disposto, como nós vimos no início, disposto para Deus, inclinado, voltado para Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele passa pelo processo. Veja, novo nascimento, e regeneração. São dois processos, regeneração. São processos que eles têm que existir. Não é uma opção de tê-los ou não, mas é obrigatório que estas duas áreas ela transpareça. Por quê? Porque o novo coração está intimamente ligado ao novo nascimento, a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E regeneração fala de algo que já foi gerado uma vez, mas foi degenerado pelo pecado, degenerado pelo pecado, e agora ele vai ser regenerado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu participo aqui, de renato, quer dizer, renascido, regenerado, algo que já foi gerado, foi degenerado pelo pecado e agora será regenerado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que, se não existir estas qualidades na vida do novo cristão ou de quem diz estar em Deus, se alguém diz estar em Cristo Jesus, nova criatura é, Paulo fala aos Coríntios, se alguém diz, quer dizer, nós precisamos prestar atenção não somente ou principalmente não aos que as pessoas falam, mas aos que elas apresentam, o seu comportamento, o seu modo de ser, o seu modo de estar, de se conduzir. Assim nós vemos que ele fala sobre o processo de novo nascimento e regeneração. Consequentemente, esta pessoa ela vai se inclinar. A inclinação dela será para quê? A inclinação, como nós já dissemos aqui da palavra inclinação, mas nós podemos voltar a ela, né? Fala sobre tendência a seguir, a tendência ou algo que nos leva a seguir uma determinada pessoa, aquilo que nos leva a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. Isto tem a ver com inclinação, com tendência. Ele fala, as consequentemente se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus, a fim de viver. A vida desta pessoa agora será o objetivo de vida desta pessoa será viver, como diz o escritor aqui, de acordo com os mandamentos de Deus e a sua palavra e a sua vontade, viver de acordo. Viver de acordo. Quer dizer que, a partir deste momento, já não será mais a nossa vontade, mas o nosso querer. Mas, depois de passarmos por estes processos, tá bem? Nós vamos ter, a nossa tendência será esta aqui, será viver de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Isto é o coração de quem está em Deus, é um coração inclinado. O ponto 2 é um coração consciente. Assim, quem recebe um novo coração tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer,
tá bom? Desejar fazer, então, está ligado a quê? A consciência. Desejar fazer está ligado a um coração consciente. Como ele diz aqui, veja, um coração consciente. O coração consciente, ele, a partir do momento em que ele é um coração novo, tá bem? Qual é a sua consciência? Ele tem a capacidade de guardar, veja, de guardar, de assimilar, de entender, de se conscientizar sobre o quê? Olhando ao seu derredor, olhando as circunstâncias, ele vai apesar de todas as circunstâncias serem adversas a este padrão ora aprendido ou recebido no novo coração, ele pode conhecer, ele vai fazer o quê? Ele vai, apesar de tudo, desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá bom? O desejo será todo para fazer a vontade do Senhor. Fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, apesar das circunstâncias. Eu tinha um pastor que ele dizia, existem pessoas que só não pecam por falta de oportunidade. Quer dizer, as circunstâncias não lhe foram favoráveis, mas encontrando tal terreno, com certeza ela vai agir de maneira contrária ao viver de acordo com a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. O tópico de número 3, Deus vê o coração. Podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer. Lembra quando eu falei que o externo é fácil de mostrar, mas o interno, a Bíblia diz que é o lugar mais escondido do ser humano, né? O lugar mais oculto. Ninguém pode prescrutar o interior do ser humano, a não ser quem? 3, Deus vê o coração, a não ser Deus. Por quê? Vejam bem, determinadas coisas estarão na nossa vida de forma escondida. Escondida onde? No mais profundo do nosso coração, dos nossos desejos, da nossa vontade, dos nossos pensamentos que compõem a personalidade do ser humano. Então nós vemos aqui, o Deus vê o coração, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Porém, assim que foi regenerado, nós já falamos sobre regeneração, processo da regeneração. Por que ele recebe este princípio Porque ele já foi gerado, degenerado, e agora ele precisa ser restaurado ou gerado novamente, porque o pecado corrompeu. Então nós vemos aqui, assim que quem foi regenerado é transformado e contemplado por Deus em todas as dimensões do coração, até os recônditos mais escondidos da vida do ser humano, até os locais mais obscuros da vida do ser humano. Porém, vamos pensar numa coisa, a pessoa que não passa pela regeneração, ele não quer que isso aconteça. Por isso, João diz que eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Nas trevas eles estavam ocultos. E a tua Bíblia nos ensina que o que é feito em trevas é vergonhoso. Quando nós vamos fazer algo que é vergonhoso, nós vamos fazer em trevas, vamos fazer no escondido, vamos fazer no escuro. Porém, a partir do momento em que essa pessoa ela é regenerada, ela é transformada, ela passa a ser prescrutada pelo Senhor, ela passa a ser observada, prescrutada. Ele diz aqui, contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. E quando esta regeneração ela é genuína, o cristão até convida Deus para fazer isto. Veja o salmista, ele diz, examina o meu coração, proeba-me, prova-me, né?
vê se há em mim caminhos de perversidade, e guia-me pelo caminho eterno. Então veja bem, quando há a verdadeira regeneração, o cristão não se esconde, ele teme a Deus, ele não tem medo de Deus. Quando nós nos escondemos de Deus é porque não existiu a verdadeira regeneração. Porque quando nós somos gerados novamente, novo nascimento, somos nova criatura, nós convidamos Deus a nos prescrutar, a nos examinar. Examina-me, esquadrinha-me, vê se há em mim caminhos de perversidade, e se houver, me avisa para que eu possa mudá-los, para que eu possa consertar ainda mais no dia a dia a minha vida. Esta é a vida de um regenerado, de um novo nascido, de um neo-nascido, de uma nova criatura, também de alguém que foi degenerado, mas já passou pelo processo do sangue de Jesus Cristo e foi regenerado. Quando ele faz isso, ele deseja fazer a vontade de Deus e convida o Senhor também para observar até os lugares mais escondidos da sua vida. Ele não tem medo de que Deus o prescrute, que Deus o examine. Pelo contrário, e se houver falha num determinado aspecto da minha vida, eu vou também pedir ao Senhor para me avisar ou para me ajudar a consertar esta janela, esta porta que está quebrada, esta tramela, esta fechadura que está quebrada, para que o inimigo da minha alma não entre e faça um estrago na minha vida. Tá bem? O ponto de número 3, o último tópico, o tópico de número 3, traz as promessas para o coração. A primeira promessa, veja que coisa interessante, além de o Senhor nos refazer, o Senhor nos regenerar, além de tudo os benefícios que nos são trazidos pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e tão somente isso já nos seria satisfatório. Por quê? Porque com a vida de Cristo e a verdadeira vida que nós recebemos, se nós formos verdadeiramente regenerados, nós já temos com isso a vida eterna. Ora, e é a promessa principal de Deus para o ser humano, a vida eterna. Ele ainda nos faz promessas para o coração, quer dizer, para esses aspectos da vida, para o ponto mais, vamos dizer aqui, como nós dissemos no início, vamos voltar aqui, para a nossa vida interior, para o homem interior. E a primeira promessa é de um coração feliz. E quando nós falamos de felicidade, nós não falamos de ser feliz, né? Ou de estar feliz, tá bem? Nós estamos falando sobre ser feliz, tá bom? Estar é uma condição. Eu estou contente, eu estou satisfeito, eu estou bem alimentado, mas vindo o horário de uma nova refeição, eu já estarei com fome. E quando eu estou falando de um estado permanente, independente das circunstâncias, independente da situação. Eu sou feliz. E a felicidade, ela só nos é dada a partir do momento em que nós somos nova criatura. Então, a primeira promessa, ele diz aqui, a felicidade é a felicidade é uma também realidade. Enquanto na vida de alguns não passa de sonhos, né, de uma utopia ser feliz, na vida do cristão ela é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque a felicidade habita em nós, e a felicidade é Deus, a felicidade é o Senhor Jesus Cristo, é a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isto é um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino. Veja, apesar desse estado, desta realidade, eu tenho que apresentar o quê? Virtudes, qualidades do reino de Deus. Quer dizer, veja, quem é de uma determinada nação, ele é nascido naquele lugar, a sua nacionalidade vai trazer a ele determinadas características.
algumas qualidades, outros alguém pode ver como defeito, mas ele vai trazer as virtudes, né? O brasileiro do brasileiro, o norte-americano do norte-americano, o europeu do europeu, né? O velho mundo, as características do velho homem, você vai perceber pela vestimenta, pelos sotaques, pelo alimento, pela comida que é ingerida, você vai conhecer. Isto são qualidades que a pessoa traz do reino que ela nasceu, do reino que ela pertence. Ora, quanto a nós não é diferente, as nossas virtudes são espirituais. Nós demonstraremos, Pedro, por mais que se esconde ali na fogueira, ele é reconhecido por estas virtudes do reino, pelas qualidades. Olha, o seu falar te entrega, te condena. Você é um cristão, você estava com Cristo, você anda com ele. Por mais que ele queira negar estas características, são visíveis, tá bem? Elas estão transparentes na vida da pessoa. Então, veja, é um estado, tá bem? E quando você a situação, ela não, aqui eu usei estar feliz, porque o estar não é estado, é uma condição de que depende de outras condições para apresentar esta característica. Agora, quando eu sou, veja que quando Deus vai apresentar-se para que Moisés apresente a ele, não que ele precisasse, mas a Faraó, ele diz, eu sou, do verbo ser, eu sou o que sou. Veja, então, independente de você, Faraó, de Egito, disso ou daquilo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Tá bom? Eu não serei, eu não estou Deus. Eu sou Deus. É uma condição completamente diferente. Sabemos pela ciência que a alegria, outra coisa também, dentro da promessa de felicidade, a própria ciência corrobora com a Bíblia, por quê? Veja, ela libera no interior, ela reproduz ou ela produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e manutenção da saúde humana. A saúde. Por quê? Porque esta condição, ela trabalha no cérebro da pessoa liberando químicas, né, e contribua para a boa saúde. Quando nós olhamos na Bíblia, ela diz que um coração alegre aformoseia. Agora é com Z ou com S? Aformoseia, vamos abreviar. Um coração alegre, ele modifica o rosto, a aparência da pessoa. O coração alegre, veja, de dentro para fora, de novo, o conceito de coração, tá bom? A boca fala do que o coração está cheio, fala. Veja que é uma fala saudável quando o coração, o homem interior, está cheio do conceito bíblico, do padrão bíblico, da Bíblia em si na sua vida. A sua fala também é formosa, é bonita, é saudável. Veja que a ciência, ela corrobora com a Bíblia no momento em que ela apresenta a verdadeira felicidade, não uma felicidade que depende de acréscimos, de adendos, né, de situações. Não, a felicidade que independe disso. Um coração também, outra promessa para o coração, é que além da felicidade, ele é um coração cheio de amor. E nós sabemos que o amor é aquela característica, aquela virtude do ser humano, que ele vai fazer de tudo para que o objeto do seu amor seja feliz. Ainda que ele tenha que abrir mão de suas vontades, nós olhamos isto para o amor expresso por Cristo na cruz do Calvário. Ele deixa toda a sua glória, ele deixa o seu trono, ele deixa a sua posição para sofrer, para se entregar por amor a cada um de nós. Então, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de um sentimento que faz com que nós nos entreguemos totalmente para benefício daqueles a quem ou daquele a quem nós amamos. É o objeto do nosso amor. Nós não mediremos esforços para que o objeto do nosso amor, o alvo do nosso amor, se sinta feliz. Então veja, porém aqui ele vai falar de um amor que é derramado por Deus em nossos corações. Derramado. Lembra que eu falei lá no início que algumas versões
fala que o Senhor lhe derramarei, né? Derramarei sobre vós, sobre o vosso coração. Então está escrito aqui. Esta palavra mostra que o amor de Deus está derramado em nossos corações. E isso, o coração transformado, o coração do salvo está cheio de amor. Quando fala de cheio, de fato, de completo, ele está falando de algo que toma conta do coração do salvo, que é o amor. Veja, se nós não amamos, nós não podemos dizer, porém não podemos confundir esta questão do amor. Veja que o amor, ele não está relacionado ao externo, vamos dizer assim. Tem pessoas que tentam demonstrar que ama externalizando. Isso é uma parte boa, nós vamos ver na frente. Por quê? Somente falar não é suficiente. Eu tenho que concretizar o meu amor. Porém, esse meu concretizar, ele não pode ser uma autopromoção. Eu não posso fazer determinadas coisas, vamos lá, postar numa determinada página social o meu amor. Isso já não é mais amor, isso é promoção social. Porém, o simples fato de falar que eu amo não é o suficiente. Eu tenho que concretizar este meu pensamento, este meu sentimento em obras de amor. E afinal, da minha mãe sempre dizia assim, o que faz a mão direita e esquerda não veja. Então, e até não está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que há um conceito na Bíblia. A partir do momento eu tenho que mostrar o meu amor com as minhas obras. Tiago diz isso, tá bem? Novamente, não há confronto entre Paulo e Tiago na questão pela graça sois salvos mediante a fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, ele fala assim, eu demonstro o meu amor ou a minha fé através do quê? Das minhas obras. Das minhas obras. Então, ele está dizendo assim, eu pratico obras não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, como Paulo disse aos Efésios. É um concordando com o outro. O amor de Deus está derramado e, por isso, o coração transformado está cheio do amor de Deus. Né, cheio. Esse farto aqui não é aquele farto de resmungar, de estar cansado de uma determinada coisa. Fala de algo que você tem na sua vida de modo sobejo, muito, que você pode dividir e triplicar, você pode compartilhar e não vai faltar na sua vida porque você está cheio do amor de Deus. 3, o pendor do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esta palavra, esse texto bíblico, quer dizer, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, esse texto bíblico mostra que o pendor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então, o penhor fala de garantia. Por quê? Quando eu empenhoro ou penhoro alguma coisa, eu estou dando àquele que me forneceu algo a garantia de que eu vou pagar. Porém, se eu não pagar, o que acontece? Aquilo que eu dei, que eu penhorei, vai ser vendido ou repassado para quê? Para cobrir a minha dívida, o meu empréstimo, ou aquilo que eu fiz. Então, penhor. Qual é o penhor? Qual é a garantia do Espírito no nosso coração? Diz aqui, este texto mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia. Eu vos darei outro Consolador. Então, ele nos deu, ele nos presenteou, ele nos agraciou com esta garantia. Qual é a garantia? A presença do Espírito Santo. A presença. E esta é a maior garantia que o Senhor poderia dar. Veja, quando ele nos oferece um sacrifício pelos nossos pecados, ele nos dá o melhor que ele tem, que é o seu Filho. Agora, quanto à nossa salvação, o penhor, quando o Filho agora retorna para o seu lugar, qual é a garantia? Eu vos darei outro Consolador. Eu vos enviarei outro Consolador. Veja que a palavra paracleto, paráclito, davocatus, ele fala de alguém... fala de alguém que vem para tomar o lugar
porém não é uma pessoa qualquer, mas uma pessoa da mesma essência, da mesma qualidade, uma pessoa igual, é o mesmo. O Deus Espírito Santo vem como garantia. E esta garantia, ela cumprirá integralmente todas as promessas feitas à igreja. É a maior garantia de que Deus cumprirá. Como que nós temos certeza de que o Senhor ele vai cumprir toda a palavra que Ele empenhou, toda a promessa que Ele fez para nós? É porque Ele nos enviou o Espírito Santo. E este é a garantia, a maior garantia que o Senhor poderia dar para dizer a nós: olha, vocês podem acreditar em mim, nas minhas promessas, porque eu estou enviando outro Consolador, e nós vivemos hoje o tempo da graça. Tá bem? Então estudamos a promessa de um novo coração para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. Falamos sobre isso. Nós ensinamos que a pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a onisciência, né, obviamente, de Deus, a onisciência de Deus, Deus sabe tudo e todas as coisas, quer dizer, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso homem interior, de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha, eu usei a palavra prescruta, né? Prescrutar, esquadrinhar, são palavras que nos trazem a ideia de que o Senhor Ele nos vê por dentro e por fora, Ele nos conhece em todos os nossos sentidos. O nosso coração prova os pensamentos, eu citei o Salmo, e recompensa a cada um segundo as suas, recompensa a cada um conforme as suas ações ou conforme as suas obras. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê uma nova chance. Deus nos permitindo, estaremos de volta com a lição de número 8 da classe Adultos das lições CPAD. Será a lição de número 8. Amém? Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo.